Especialista diz que é inconstitucional projeto popular para redução dos salários de vereadores. Procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, sofreu uma advertência do Conselho Nacional do Ministério Público. Quase metade dos brasileiros aposentados continuam trabalhando. De acordo com o IBGE, o número só aumenta. Secretaria de Infraestrutura se prepara para dar início às obras de reestruturação em calçamentos de passeios e rampas. Parceria com o WEG ampliará a eficiência energética na Casan. Uso abusivo da internet está gerando fenômeno do imediatismo nas pessoas. E ainda, bairro da Juventude homenageia a imprensa criciumense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Um advogado especialista está contestando o projeto de lei de iniciativa popular que prevê a redução de salários de vereadores, assessores, prefeito e vice-prefeito de Criciúma. Para o profissional, a ação é inconstitucional. Zé Eber corre em Criciúma um projeto de lei de iniciativa popular que pede a redução dos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito e também dos salários dos assessores dos vereadores da cidade. Eu vou conversar com um advogado que é especialista em direito constitucional para a gente falar sobre isso no âmbito jurídico, né? Tem fundamento, ele pode ser feito, o doutor Luiz Eduardo Conte vai contar para a gente, no âmbito jurídico, tem fundamento, tem base esse pedido, esse projeto de lei de iniciativa popular? Então, Débora, inicialmente eu acho que é importante a gente louvar a iniciativa dos proponentes do projeto, porque eles estão inaugurando um debate dentro da sociedade criciumense sobre a alocação de recursos públicos, né? Se a gente prefere que os recursos públicos sejam alocados na Câmara de Vereadores ou então saúde pública, etc. Bom, dito isso, eu tenho para mim que esse projeto é inconstitucional, tá? Por quê? Porque ele não observa as regras do processo legislativo estabelecido na Constituição Federal. Como assim? A Constituição Federal ela estabelece que o processo legislativo para a fixação de subsídio de vereadores, do prefeito municipal e do vice-prefeito, ele deve ser feito por resolução, tá? Que é de competência, que vejam, o início do processo legislativo, ele deve ser iniciado necessariamente por um vereador, né? Não pode ser por iniciativa popular. Parece uma coisa pouco democrática, às vezes a gente até entende, mas na verdade ele visa manter o princípio da separação dos poderes, né? Então a Constituição ela protege os vereadores e diz, olha, são vocês que devem fixar o subsídio de vocês, aliás, não de vocês, porque eles fixam nessa legislatura, mas quem vai aproveitar desse aumento ou diminuição seria na legislatura futura, então nos próximos 4 anos. Então, vejam, só nessa situação é que é possível, que é admissível, então, a fixação de subsídios. A competência é exclusiva da Câmara Municipal. Isso é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um ponto basicamente indiscutível também dentro do Poder Judiciário, né? Então, mesmo que eventualmente, vamos pensar, esse projeto ele passe pelo escrutínio da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é o órgão dentro da Câmara Municipal que tem como atribuição verificar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um projeto de lei, né? E mesmo que ele fosse aprovado por unanimidade do plenário da Câmara Municipal e fosse posteriormente sancionado pelo prefeito municipal, nada impediria que no futuro ele fosse questionado judicialmente, né? Então o Poder Judiciário provavelmente, com quase 100% de certeza, declararia a inconstitucionalidade desse projeto. Por quê? Porque não observou o rito estabelecido na Constituição. A Constituição é clara. Só vereador pode iniciar
um processo legislativo que trate desse tipo de matéria, né? Fixação de subsídios de vereador, de prefeito municipal e de vice-prefeito e também dos assessores. Bom, então o caminho correto deveria ser uma iniciativa dos próprios vereadores. E aí é fixado como lei realmente, por força de lei, seria essa o termo correto? Na verdade, bom, então, respondendo à pergunta inicial, o único caminho possível é por meio de iniciativa dos próprios vereadores, né? E aí nós temos duas situações distintas. A fixação do subsídio do prefeito municipal e do vice-prefeito, ela se faz por meio de lei, tá? A fixação do subsídio dos vereadores, ela se faz por meio de resolução. São dois atos normativos que têm força de lei, mas são distintos. Por quê? Porque a lei, ela ainda vai ter um momento, então ela é aprovada pela Câmara Municipal e ainda ela vai passar por um momento que é a sanção ou o veto do prefeito municipal. Então, o prefeito municipal, por exemplo, ele pode aquecer, ele pode concordar com o conteúdo da fixação do seu subsídio do vice, ou ele pode vetar, ele pode entender que não é o caso de aumentar o meu subsídio, né? Agora, no que diz respeito à resolução, que é para fixar o subsídio do vereador, ela fica estrito à Câmara Municipal. Então, ela não vai ter esse momento de ir até o prefeito municipal para que ele concorde, né, sancione ou vete aquele aumento, tá, ou redução. Tá? Bom, então, de forma prática, o que pode acontecer com esse projeto de iniciativa popular é talvez ele ser barrado na própria Comissão de Constituição e Justiça ou, posteriormente, pode haver aí alguma questão jurídica em relação a isso. Eu não tenho dúvida que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, que é um órgão político de verdade, mas que ele se atém a critérios técnicos, não vai ter outra solução senão reconhecer a inconstitucionalidade e já arquivar esse projeto de plano, se for apresentado. Eu não tenho dúvida quanto a isso. No entanto, né, a gente não pode deixar de apontar que isso vai servir como pelo menos um abaixo-assinado da população e não vai passar disso, né, vamos dizer assim, a qualificação jurídica desse tipo de iniciativa não vai passar de um abaixo-assinado, mas que pelo menos vai dar um indicativo para a Câmara Municipal da insatisfação, talvez, de parte da população, de parcela da população, acerca dos gastos que estão sendo feitos ali na própria Câmara. Tá certo, então, obrigada. Conversando aí com o Dr. Luiz Eduardo Conte, que é advogado especialista em direito constitucional, explicando para a gente aí sobre essas questões jurídicas desse projeto de lei de iniciativa popular que segue correndo aqui na cidade de Criciúma. Débora Corrêa para o Informe em Região. O procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, sofreu uma advertência no Conselho Nacional do Ministério Público. O motivo foi uma entrevista concedida pelo procurador no ano passado. Em uma das respostas, Dallagnol fez críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, foi quem abriu esse procedimento disciplinar contra Deltan. A decisão pela advertência foi tomada por 8-3. O relator do procedimento disciplinar, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, afirmou que o procurador da República e coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, infringiu a lei que rege o Ministério Público ao fazer críticas sobre a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Para o relator, Dallagnol não cumpriu os deveres de guardar decoro pessoal. As críticas aconteceram em agosto do ano passado. Em entrevista à Rádio CBN, Deltan Dallagnol comentou a determinação do STF a respeito de remeter depoimentos que estavam sob competência da Justiça Federal de Curitiba para justiças federal e eleitoral situadas aqui no Distrito Federal. Os depoimentos eram de membros da construtora Odebrecht e falavam sobre o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Dallagnol disse que os ministros do STF, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, formavam uma panelinha que, abre aspas, mandava uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção, fecha aspas. Antes da decisão, pelas redes sociais, o procurador tentou se defender e disse que corrigiu a fala durante a mesma entrevista. Ele transcreveu um trecho. Objetivamente, não estou dizendo que estão mal intencionados. Estou dizendo que, objetivamente, mandam uma mensagem de leniência. Deltan ainda comentou que o cerne da liberdade de expressão é que ela exista para proteger o direito à crítica e não aos elogios. Mas não adiantou.
O relator do caso argumentou que, mesmo dizendo que os ministros não estariam mal intencionados, Deltan atacou a honra deles e incitou dúvidas sobre a tomada de decisões do Supremo. Depois de ser penalizado, o procurador voltou a se posicionar na rede social, o Twitter. Dallagnol escreveu que a advertência não reflete o apreço que possui pelas instituições, que a manifestação dele decorreu de um sistema de justiça que não funciona. Ele diz: é na omissão e no silêncio que a injustiça se fortalece. E finaliza: continuarei trabalhando para fazer a minha parte em reduzir a corrupção e a impunidade. Deltan ainda é alvo de outras 17 reclamações oficiadas no Conselho Nacional do Ministério Público. A maior parte delas está baseada na troca de conversas hackeadas entre Dallagnol, o ministro da Justiça Sérgio Moro e servidores do Tribunal de Justiça de Curitiba a respeito de ações da Operação Lava Jato. A seguir, parceria entre WEG e Casan ampliará a eficiência energética na companhia. Quase metade dos brasileiros aposentados continuam trabalhando. De acordo com o IBGE, o número só aumenta. Para os profissionais que recebem o benefício e ainda têm a carteira assinada, o desconto das contribuições previdenciárias continuam. O problema para quem está nessa situação é que essas contribuições não são revertidas para o próprio segurado em benefícios previdenciários, com exceção do salário família, da reabilitação profissional. O Gilson tem 56 anos e está aposentado há 2 anos, mas continua trabalhando. O valor da aposentadoria é bem menor que o salário de técnico de elevadores, só assim para pagar as contas. As contas continuam a mesma, eu não me aposentei, as contas sumiram, as contas continuam. Então você tem que pagar e não tem jeito, né? Ele não concorda em continuar tendo desconto para a Previdência, mesmo depois de 35 anos de contribuição. Você imaginou quando você aposentasse não ia ter mais esse desconto? Eu esperava que não, né? Porque já que eu não posso me beneficiar desse tempo que eu continuei trabalhando, para pedir um aumento na aposentadoria no futuro, tal e coisa. Então eu acho injusto isso, acho bem injusto isso aí, eu continuar pagando por uma coisa que eu não vou poder usar na frente. Mas é a lei. No Brasil, pelo menos 20% de quem se aposentou continua trabalhando e a Previdência conta com esse dinheiro para dividir com os outros. O STF concorda. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que o desconto do INSS no salário do trabalhador aposentado é constitucional. Aposentados que tentavam receber de volta o valor das contribuições na Justiça tiveram os pedidos negados. O STF considerou legítimo o desconto em folha. Segundo a Corte, os valores recolhidos alimentam o sistema previdenciário. A partir de 94, acabou o abono de permanência em serviço. O abono permitia que as pessoas que se aposentassem pegassem todas as contribuições que elas fizeram depois da aposentadoria. Como acabou, as pessoas então tentaram, na Justiça, incluir essas novas contribuições depois da aposentadoria no valor do benefício, que se chamou de desaposentação. Mas o Supremo Tribunal Federal disse, olha, não tem essa contribuição como aumento na aposentadoria. E pior, disse que as pessoas não vão poder pedir de volta as contribuições que fizeram depois do início do benefício. O número de aposentados cresce rapidamente no Brasil. As pessoas com mais de 65 anos já representam mais de 14% da população economicamente ativa no país. A Previdência paga mensalmente 35 milhões de benefícios. As aposentadorias respondem por 58% dos pagamentos. Em 2018, a Previdência gastou muito mais do que arrecadou, um rombo de cerca de 190 bilhões de reais. O tamanho das famílias brasileiras tem diminuído. Então isso implica, em tese, de que você tem menos força de trabalho, né, no mercado e, por conseguinte, menos arrecadação.
né? Então, isso daí vai colaborando para que, de fato, né, nós tenhamos esse rombo. E aí, por conseguinte, esse é um dos principais motivos pela reforma. Como trabalhador, o aposentado que continua na ativa mantém todos os direitos, menos o seguro-desemprego, mas perde algumas garantias do INSS. Se ela sair da empresa, então, nem se fala, né? Porque pode ir embora o plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, enfim, as pessoas acabam tendo que trabalhar por uma questão de necessidade e até mesmo para garantia de alguns direitos trabalhistas em razão da continuidade do contrato de trabalho. Como não tem jeito, o Gilson vai continuar trabalhando e contribuindo. A aposentadoria não é como ele imaginou, nem como ele gostaria. Eu acho que o meu ciclo já foi cumprido. Eu acho que a gente tem que dar lugar para pessoas mais jovens. A gente vê uma gama de desemprego tão grande hoje no país e você se aposenta e é obrigado a continuar trabalhando. E eu vejo muitas pessoas numa situação até pior do que a minha. E a pessoa precisa continuar trabalhando. Como que você vai ter essa rotatividade de pessoas trabalhando se você é obrigado a continuar trabalhando mesmo depois de aposentado? Em nota, o INSS disse que a sua principal atribuição é reconhecer os direitos previdenciários. Os questionamentos sobre as contribuições são de competência da Receita Federal, que é responsável pela arrecadação do Instituto. Secretaria de Infraestrutura se prepara para dar início às obras de reestruturação em calçamentos de passeios e também rampas. Confira. As calçadas de Criciúma, que apresentavam diversos problemas, principalmente de acessibilidade, devem ser reformadas. Nas próximas semanas, a Secretaria de Infraestrutura da cidade dará início às obras nos calçamentos de passeios e rampas. Realizados pela empresa Casa do Construtor e Construções, que venceu o processo licitatório com a proposta de pouco mais de R$ 485 mil, os serviços pretendem melhorar a acessibilidade de locais públicos. A intervenção atende a 2 ações civis públicas de autoria do Ministério Público de Santa Catarina, que requerem a adequação de calçadas e passeios públicos às normas de acessibilidade e a adaptação de vagas do sistema de estacionamento rotativo de Criciúma, destinadas às pessoas com necessidades especiais. Conforme a Secretaria de Infraestrutura, as obras serão executadas sob demanda e começam após a assinatura do contrato entre a Prefeitura e a empresa responsável pelos serviços. O contrato deve ser assinado nos próximos dias e a empresa terá, a partir disso, 30 dias para iniciar os trabalhos. Os serviços serão realizados em inúmeros logradouros públicos de Criciúma e devem contemplar de maneira imediata a Avenida Centenário e a região central, além de abranger o novo Parque Centenário, que será inaugurado no dia 6 de janeiro. O governo do estado, a Casan, a VEG Equipamentos Elétricos, a agência reguladora Ares e a Celesc deram uma demonstração de unidade e alinhamento em prol da eficiência energética em Santa Catarina. Foi assinado o termo de cooperação técnica que projeta a modernização dos sistemas de bombeamento das unidades de água e também de esgoto no estado. A parceria Casan e VEG foi formalizada na Casa da Agronômica com a presença do governador do estado, Carlos Moisés, e do chefe da Casa Civil, Douglas Borba. O termo de cooperação prevê o diagnóstico dos modelos de recalque e bombeamento da companhia, permitindo otimizar o parque eletromecânico e a capacitação de recursos em programas de eficiência energética. A presidente da Casan, Roberta Mas dos Anjos, observou que ao melhorar os processos da empresa, a parceria com a VEG poderá propiciar melhor distribuição de água e tratamento mais eficiente de esgoto, o que se refletirá nos valores da tarifa. O diretor de Vendas América do Sul da VEG, Fernando Cardoso Garcia, disse que a substituição de motores elétricos de baixa performance, casada com a automação através do uso de inversores de frequência, deverá representar economia significativa para a Casan. Numa consequência futura do termo, a VEG vê a possibilidade de justificar a implementação de projetos de trocas de motores e de instalação dos variadores de frequência. O diretor-geral da Ares, Adir Fátio, disse que o compromisso assumido entre VEG e Casan gera grande expectativa não apenas nos 143 municípios regulados pela agência, dentre eles Criciúma, mas inclusive na ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A seguir,
Bairro da Juventude homenageia a imprensa criciumense. Cada vez mais a internet tem provocado nas pessoas a necessidade do imediatismo, ou seja, todo mundo quer uma resposta na hora. E quando se trata de saúde, então, antes de ir ao médico, muitas pessoas buscam o autodiagnóstico. E essa busca na internet tem até um nome. Foi batizada de cibercondria, uma analogia à hipocondria, que é quando as pessoas acreditam que estão doentes e tomam medicamentos sem necessidade. Faz 7 meses que a Gisele se rendeu ao tratamento para transtorno de ansiedade. Foi difícil acreditar no diagnóstico que ela teve ainda na adolescência. Comecei a perceber que eu era um pouco acelerada, vamos dizer assim, mas na mente, não fisicamente, né? Então, eu acho que isso despertou alguns gatilhos de ansiedade. Ela só se deu conta da gravidade quando pessoas próximas, inclusive a filha, disseram que o comportamento dela estava bem exagerado. Uma das vezes eu fui numa loja com a minha filha e estava na fila. Tinha acho que umas 5 ou 6 pessoas. E eu comecei a reclamar, porque demorava, porque que era sempre assim, porque que... Bom, coloquei todos os defeitos na loja, né? Não era eu o problema, era a loja. E minha filha olhou para mim, uma criança. Mãe, calma, né? Você está nervosa, E eu tremia. A Gisele sempre foi curiosa e com a era digital piorou. Tudo que ela sentia, ela procurava, encontrava e acreditava. O que eu poderia tomar, o que não poderia tomar, né? Alguns medicamentos eu até cheguei a tomar, né? Achava que resolvia. Mas ela é uma entre milhões de brasileiros. Um estudo feito pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, ICTQ, mostrou que de 2016 para cá, a porcentagem de internautas que realizam autodiagnóstico passou de 40% para 79%. A internet é a via de buscar tudo que nós estamos buscando hoje, comprar qualquer coisa que você quer, você já vai direto na internet. Inclusive, ela tem todas as informações que ela está necessitando para isso. Então, ela vai, olha o diagnóstico dela, procura, e ali está tudo. Então, é como diz hoje o Dr. Google. E ali ela se automedica, ela vê, ela faz a consulta dela com o Dr. Google. E ele vai falando tudo. Quando ela chega ao médico, o médico começa a falar para ela e muitas vezes ela chega a criticar o médico. Dele falar que ela está com um sintoma que está presente, aí ela fala, mas doutor, eu li, eu já sei, eu li lá na internet, eu vi o que é essa consequência, o que isso pode dizer, e o senhor está me dizendo, então muitas vezes a pessoa, ela briga com o médico porque ela quer ser diagnosticada com aquilo que ela viu. Qualquer assunto que você procurar na internet, você encontra. Em apenas um clique, são inúmeras respostas. A questão é que esses resultados servem para conhecimento, não para diagnosticar doenças. E o que mais tem chamado a atenção dos especialistas é que, além de levarem o diagnóstico ao consultório, os pacientes até sabem qual o tipo de tratamento que precisam. No consultório do Dr. Renato, que é neurologista, a maioria dos pacientes dele são cibercondríacos. A preocupação é mais com relação ao tratamento. Uma vez que você escolha se tratar por uma maneira que você não tem uma fidedignidade, não é fidedigno, você está escolhendo uma terapia enviesada e geralmente uma terapia que condiz com o que você pensa que é a terapia. Ninguém vai pensar que tem um câncer podendo ter alguma outra coisa. Então, quantos cânceres não podem ser não descobertos? Ou quantas vezes uma pessoa vai deixar de tomar uma medicação e vai passar a tomar ou fazer uma terapia alternativa sem validade alguma e vai fazer com que o prognóstico seja bem pior do que o inicial. As doenças geralmente elas são controladas quando no início. Se você controla as doenças no final, praticamente você não tem controle. Você está
praticamente maquiando o quadro. É importante identificar as mudanças que acontecem no corpo e na mente. E isso está adoecendo as pessoas. Ao invés de curar, está adoecendo. Porque elas se curam de alguma coisa, pensando que está se curando, mas elas se adoecem de uma outra coisa, dessa busca incessante na internet. Eu aconselho sim, se tiver alguma coisa, sentir alguma coisa no seu corpo, na sua cabeça, algum pensamento, alguma coisa que você fala, opa, isso aí está errado, vá buscar. Não espere piorar. E nem procurar na internet. E nem procurar na internet. O bairro da Juventude homenageou ontem os veículos de imprensa de Criciúma e região. O objetivo era agradecer o apoio da mídia na divulgação das ações da instituição. Uma manhã de homenagens no bairro da Juventude. A instituição, que celebra esse ano 70 anos de história, preparou um momento especial para agradecer aos veículos de imprensa da região que têm sido parceiros, auxiliando nos pedidos e contando tantas boas histórias do bairro. A TV Primavera de Criciúma também foi homenageada. A ideia hoje era mesmo um evento para agradecimento, mostrar toda a nossa gratidão, porque a gente recorre a vocês o ano inteiro, em todos os aspectos, né? Em todas as necessidades, quer pedir ou quer contar alguma coisa, a gente recorre a vocês. E nós temos encontrado não ao longo desse ano, ao longo desses 70 anos, nunca encontramos uma porta fechada. Das mãos de 2 alunos da instituição, cada veículo recebeu uma placa que remonta ao início da história do bairro da Juventude, quando o atendimento era realizado em 3 pequenas casas. A homenagem encerrou com o descerramento de uma placa que eterniza na instituição cada amigo da imprensa. Esse evento de hoje é só um momento de refletir um pouquinho sobre tudo isso e agradecer, né? Mostrar para que vocês possam saber também a magnitude desses espaços que vocês nos dão. Porque muitas vezes a gente vai o ano inteiro e pede uma coisa e corre e mais um espacinho e às vezes nem se dá conta do tamanho daquilo, do alcance daquilo tudo. Hoje era um dia para refletir sobre isso e para agradecer. E já que o jornalismo gosta de informação, além das homenagens para a imprensa, durante o evento foi apresentada também uma parceria inovadora entre a Unesc e o bairro da Juventude. Trata-se de uma parceria feita com os cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Pedagogia, que desenvolveram um novo projeto arquitetônico para a instituição, tudo feito de forma voluntária. Essa parceria foi uma parceria que começou há quase 2 anos, com muitas pessoas envolvidas. A nossa equipe envolvida, uma equipe enorme da universidade, o arquiteto Zaniboni, que já era um arquiteto voluntário nosso, que entrou também nesse grupo. E é uma parceria que tratou de rever toda a parte arquitetônica do bairro, mas ligada à parte pedagógica. O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesc, que acompanha o projeto, conta que a parceria surgiu de uma necessidade da instituição e, segundo ele, integrar a arquitetura com a pedagogia é essencial para construir uma estrutura adequada para a aprendizagem. Com isso, todo o bairro da Juventude foi repensado. Aí surgiu a parceria, eles entenderam que isso aí era o que eles precisavam, de fazer um trabalho adequando o espaço físico à evolução da proposta pedagógica do bairro. Pelo menos parte do projeto deve começar a sair do papel em breve, com recursos já garantidos para a instituição. Ele vai começar com a reforma, modernização, ampliação da escola profissionalizante. Nós recebemos uma verba do deputado Boeira, que foi de 3 milhões. A prefeitura, o prefeito, numa ação bastante benevolente, aceitou receber essa verba, por conta de que o bairro não pode receber uma verba assim diretamente, receber essa verba e repassar ao bairro. E nós vamos começar, sim,
a modernização da escola profissionalizante, né? Mas esse trabalho não deve parar por aí. O professor da universidade explica que a instituição é um organismo vivo e, por isso, a discussão sobre um ambiente adequado deve ser feita constantemente. É permanente, ou seja, as transformações que acontecem aqui no bairro são permanentes, porque as necessidades que eles têm são muitas. Imagine que tem 1.500 alunos, com 170, quase 200 professores atuando aqui dentro, em 2 períodos. Então, e outra coisa importante é que também a forma de pensar, o ensino-aprendizagem, a proposta pedagógica, ela tem que evoluir e se adequando aos tempos. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.